Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, dia que o Bovespa reverteu o sinal de alta do gráfico diário. Vou falar mais a respeito disso, cenário que nós temos nesse momento para a nossa bolsa, expectativa aí, olhando ali para os próximos pregões e também falando de vários outros ativos, operação encerrada no que eu tinha aberto aqui no pregão de hoje foi encerrada. Temos ainda mais 3 operações, uma que eu recomendei que não foi executada no pregão de hoje, destaques de alta e de baixa do dia em relação a ações que estão dentro do índice Bovespa e pedidos de análise que vocês colocaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Aproveite os comentários aqui, você pode colocar qual ativo que você deseja, qual ação que você deseja que seja analisado, ação, BDR, enfim, ETF, que você deseja que seja analisado para o próximo pregão, na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando que tem aí uma ordem de prioridade, primeiro membros do canal, tem prioridade nesses pedidos de análise, depois inscritos e por último quem não está inscrito, e só para ressaltar que para se inscrever no canal é gratuito. No decorrer dessa análise, deixe seu like, seu joinha, se ela for útil para você de alguma forma. Vamos lá, começando pelo Ibov, reversão do sinal de alta, queda de 1,27%, perdeu a mínima do fundo anterior, fechou abaixo já desse primeiro nível, o próximo nível mais relevante de suporte está aqui, ó. A região ali por volta do 123.432 a 123.278. Com esse candle aqui, uma oscilação abaixo da mínima dele amplia a chance de queda. Então, se isso aqui acontecer, reforça a expectativa negativa. O que eu chamo a atenção aqui, eu já tinha comentado isso com vocês aqui, compartilhado com vocês essa leitura nas análises de fechamentos anteriores. Se a gente olhar os principais candles de alta no movimento, os candles de força, não tem sequência, não dá sequência. Só que pelo menos as mínimas deles estão sendo mantidas, até o presente momento estão sendo mantidas. Tinha queda depois, mas voltar a subir, teve queda aqui depois, mas voltou a subir, teve queda depois, e aqui gerou um novo sinal de alta, só que reverteu. Então, ou seja, as sinalizações de força ou de sinais de alta estão sendo revertidas. Isso representa ainda um desafio por conta da tendência do gráfico semanal, que é de baixa. Então, basicamente, é isso aqui assim que a gente tem para mudar a estrutura de baixa no gráfico semanal, teria que voltar para cima desse patamar. E as médias estão alinhadas para baixo, no sentido de a de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Então, isso já é um sinal de que tem um desafio importante, fechou uma vez acima desse patamar e essa semana terminou fechando abaixo. Vou falar mais a respeito disso no radar da semana, onde eu falo do Ibovespa, dólar, DI, S&P 500, minério, petróleo, Petrobras, Vale e os 5 índices setoriais da nossa bolsa. Esse radar da semana vai estar disponível ou hoje à noite, vamos ver se eu gravo ainda hoje, ou no máximo ali amanhã, no sabadão, para membros do canal, e no decorrer da próxima semana, no meio da próxima semana, fica disponível para todos. Ou seja, os membros têm uma prioridade aí, ou seja, recebe esse conteúdo com antecedência. Então, de maneira geral, temos um contexto aqui que ainda não, apesar de estarmos ainda dentro de uma tendência de alta de curto prazo, ainda não gerou algo tão relevante assim para cima. Tá? Então, ou seja, não tem aqui um rastro tão forte para cima nesse momento. Legal, ainda está em cima das médias, pode ser revertido aqui esse sinal de baixa, mas por enquanto, expectativa de poder cair um pouquinho aqui mais. Seguindo para a gente falar dos futuros, no mini índice, no gráfico de 60 minutos, a gente teve uma queda forte para baixo, até abriu ali subindo, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui um sinal de alta, mas na hora que é para justamente gerar sinalizações de alta, gráfico 5 ou 10 minutos aí para cima de um nível preferencialmente ali dos 126.445, esse patamar aqui também, enfim, reverteu completamente. Essa reversão já quebrou a estruturazinha de alta no gráfico 60 e criou uma expectativa de se trabalhar um pouquinho mais na venda, tentando pegar o movimento seja aqui para baixo ou se o mercado for gerando topo descendente ali perto da média no gráfico de menor velocidade, fica mais para se buscar operações de venda. E aí, como é que a gente fica para segunda-feira? Como isso aqui perdeu tudo aqui, esses fundos anteriores, é menos provável que a gente tenha um retorno forte aqui para cima. E aí a gente vai avaliando ali, ó, se abrir subindo, avaliar esses níveis aqui de resistência, como por exemplo a região dos 125, 135 e 125, 425. O mercado bateu aqui, ou seja, o índice bateu aqui e gerou algum sinal de topo descendente no gráfico de 30 ou de 60 minutos, eu ficaria mais para se buscar operações de venda. Compra aqui
ficaria um pouquinho mais restrito a fundo ascendente no gráfico de 10 a 5 minutos e sem exigir muito para cima e ficar muito atento em cima desses níveis de resistência. E realmente eu ficaria mais interessado em operação de venda. Só mudaria esse interesse se tiver realmente algo mais relevante para cima, o fechamento acima desse patamar aqui, num gráfico, por exemplo, 60 minutos, ou fundo ascendente no gráfico 5 minutos acima de 125, 135, algum indício que começou a ganhar força, mas mesmo assim não exigiria tanto para cima em termos de objetivo. Ficaria de olho, né, em venda. Se abrir caindo, perdendo essa mínima aqui, algo como um topo descendente, daria para olhar sim para mais para venda a favor dessa força que foi apresentada, a chance maior de ter uma correção e depois vir perder essa mínima aqui, falando de probabilidade. Por esse motivo que eu estou falando que ficaria um pouquinho mais interessado em venda. O dólar fechou o pregão de hoje com alta de 0,76%. Tá, já fechou o pregão de hoje com alta de 0,76%. Quase que chegou basicamente aqui, ó, nessa região de suporte que eu destaquei aqui, e que eu venho destacando nos últimos pregões, em torno ali dos 5,755, bateu em 5,758, ganhou força para cima, mas ainda eu diria que isso aqui é um processo de correção. Esses 3 candles aqui ainda interpretaria como um processo de correção. Fez uma nova mínima em relação ao pregão anterior, foi lá testar uma região de suporte e ganhou força aqui para cima. Para operações de day trade a partir de segunda-feira, o que eu ficaria de olho? Se abrir caindo assim, ó, depois desse movimento de alta, que chega no nível de resistência, que a gente tem aqui fundos praticamente no mesmo nível de preço, tem topos aqui, fundo anterior, mais aqui uma possibilidade de gerar um topo, se fizer isso aqui, trabalharia mais na venda, tentando pegar um movimento para a região de suporte, principalmente ali para uma região que vai de 5.793 até um patamar de 5.770. E se abrir subindo para olhar para a compra, só se bater aqui e passar a gerar sinalização de alta de fundo ali, ascendente no gráfico de 10 minutos, 5 minutos, acima dos 833. Por que eu estou falando isso? Porque já tem um movimento bom para cima. Pegar o gráfico 5 minutos é algo assim, né? Vem corrigindo e gera um sinal de alta, beleza, aí chama atenção para compra. Esse fundo aqui ascendente me chamaria atenção para compra? Não, pode até continuar subindo, mas não. Se tivesse no meio do pregão isso aqui, não me chamaria atenção para compra, por conta do tamanho desse movimento de alta, esse aqui também, enfim, o tamanho dos movimentos, e esse aqui foi um movimento mais curtinho. Então, de maneira geral, seria vem para cima dos 833 e faz uma correção, gera fundo ascendente acima dos 833 para buscar alguma compra, caso abra subindo. Olhando para as ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje com queda de 0,57%. Essa ação oscilou abaixo dos 36,40, consequentemente ela quebrou a tendência dela de alta de curto prazo, anulou a tendência dela de alta de curto prazo, está entre as médias ainda. Se fosse para arriscar, porque assim não ficou tão legal, mas se fosse para qual sinal de alta para buscar uma compra nesse papel? Seria basicamente um candle aqui fechando forte para cima, preferencialmente acima, primeiro dos 37,03. O ideal seria acima dos 37,12, um fechamento de um pregão acima dos 37,12, com nova máxima para arriscar alguma compra no ativo. E se fosse mais agressivo, pelo gráfico 120 minutos, olhando aqui 120 não ficou legal para entrada. Pela forma como caiu aqui, arriscar a entrada, até já chegou a superar essa máxima aqui, mas já perdeu força. Se eu falar assim, comprar a superação dessa máxima aqui, não animaria de fazer essa entrada. Então, de maneira geral, seria mais pelo gráfico diário mesmo a entrada. Enfim, ativo que, dentro do que está acontecendo, perdeu essa mínima aqui, ó, olhando lá para o semanal, como reverteu um sinal ali de reversão de topo, e aí volta e perde a mínima da semana anterior, perda dessa mínima reforça a expectativa de poder caminhar para os próximos suportes, primeiramente na faixa dos 36,20 e depois na faixa dos 35,60. A Vale 3 terminou aí a semana com alta de 1,22, a sexta aqui com queda de 0,54%, também é ativo que está gerando candles grandes de alta e não está dando sequência, bate em resistência, mais uma vez bateu nessa resistência, terceiro pregão, não consecutivo, né, meus 2 consecutivos, mas esse aqui já foi mais para trás, terceiro pregão que ela testa esse nível de resistência aqui e não consegue fechar acima, do 55,40. Se for pensar em alguma operação de compra nesse papel, pensando até na próxima semana, ele teria que ficar aqui lateralizando por mais uns 2 a 3 pregões, acima desse patamar e também da média, ou seja, acima pelo menos dos 54,30,
e depois disso gerar aqui algum pivô de alta, seria a alternativa, ou mesmo fundo ascendente até um fundo nessa região de 54,30, depois de alguns pregões, na próxima semana, para tentar pegar algo para cima. Mas quando as médias estão assim desse jeito, eu prefiro, como eu já mencionei, eu prefiro ficar de fora. Eu já venho falando isso aqui nas últimas análises, eu prefiro ficar de fora. O que muda a tendência dela de alta nesse momento? A tendência de alta, que também eu venho mencionando, que é a tendência de alta fraca, é ela voltar forte aqui para baixo da média, o que cria um viés de baixo, fechamento para baixo da média com nova mínima. E o que piora realmente a situação é a perda dessa região aqui, em torno dos 53,33 a 53,28. A Sabesp gerou a saída da posição comprada. Por que gerou a saída da posição comprada? Porque eu reposicionei o stop para um stop de proteção de lucro. Eu optei para botar ainda um pouco mais abaixo dessas mínimas, na expectativa que pudesse gerar uma correção e depois voltasse a subir. Mas terminou indo mais abaixo e essa operação foi encerrada com um leve ganho na operação, de 0,98% ganho, e isso representou um crescimento capital total na faixa de 0,97%, né, na operação, e 0,18% sobre o capital total. Então foi uma operação que foi encerrada acima do nosso preço de entrada. Tá? Lembrando que o dia da entrada foi aqui nesse pregão, e aí a saída aqui foi um pouquinho mais abaixo aqui, tá? A saída dessa posição. Então, gerando ali um leve ganho na operação da Sabesp, um ganho parcial da operação. Ela chegou próxima do objetivo, nosso objetivo estava um pouquinho mais aqui dentro, chegou bem perto do objetivo, mas terminou cedendo aqui e batendo nosso stop de proteção. No decorrer da próxima semana dá para ficar atento aqui se ela tiver algum processo de correção mais lateral, principalmente para buscar alguma nova entrada a favor da tendência de alta de curto prazo. O outro ativo que a gente tem posição é de venda, a Move3 caiu 4,02%, ficou próxima do objetivo da nossa venda. Vamos ver se ela... E foi uma venda que foi comentada no vídeo do final de semana, essa da Goal 4, foram vendas que foram comentadas no vídeo de oportunidades de swing trade para essa semana. Então, esses ativos aí foram mencionados com possibilidade de venda e consequentemente, foram papéis que terminaram caminhando da forma como foi comentada lá no vídeo de oportunidades. Esse vídeo é disponibilizado exclusivamente primeiro para os membros do canal, no decorrer normalmente do domingo, no final de semana, mas normalmente no domingo, e no meio ali, na quarta-feira, normalmente no meio da semana, que eu libero aqui para todos possam assistir ao vídeo. Então, a gente segue dentro dessa posição, já dá para se trabalhar com certeza com alguma alteração de stop, para não sair mais perdendo dessa posição. Isso tende a acontecer no início da próxima semana, você vai receber, você que tem o aplicativo do Bemvest, vai receber essa notificação no seu celular. E também nesse final de semana, hoje ou amanhã no máximo, a gente publica aí GPS da tendência dentro do aplicativo, isso é gratuito, então é bom estar lá dentro do aplicativo, GPS da tendência, radar da liquidez, os ativos que se destacaram na semana estão se destacando no mês, os top 10, seja de destaque positivo, seja de destaque negativo, e também o desempenho das 100 ações que eu acompanho, as ações mais líquidas ali, as ações com maior volume financeiro médio dos últimos 10 pregões, e isso eu coloco lá o desempenho deles no ano e fazendo a comparação em relação ao Ibovespa, como é que eles estão. Então também são 4 relatórios que são disponibilizados no final de semana, ao fechamento de cada semana, dentro do aplicativo do Bemvest, e são gratuitos, é só estar lá dentro. O próximo ativo a ser comentado aqui é a MGLU3, uma compra que a gente está em aberto ainda, fechou mal hoje, 4,33%, ainda presa entre as médias, mas fechou mal a posição. Já fiz uma alteração de stop nessa operação, é um stop ainda de perda, mais uma perda reduzida, seria uma perda parcial, tá? Não é um stop de proteção de lucro não, mas já tem uma mudança de stop, está tudo informado lá dentro do aplicativo. O outro ativo a ser mencionado aqui é a CIAB3, que a gente tem uma compra em aberto nela, basicamente voltou para próximo do nosso preço de entrada, rompeu aqui, mas voltou, mas enfim, de maneira geral não tem nenhuma mudança em relação à nossa posição comprada no papel. Outro ativo que foi recomendado dentro do aplicativo do Bemvest, só que não atingiu a condição de entrada. A condição de entrada seria no rompimento dessa máxima aqui, ou seja, seria uma operação de rompimento. Chegou próxima, mas superou as máximas nos pregões anteriores, mas voltou aqui. Como ela voltou para baixo de um nível de stop que eu tinha estabelecido, então essa operação foi cancelada.
Vou ficar atento no decorrer da próxima semana, ver se encaixa alguma entrada nesse ativo. Mas essa recomendação foi cancelada porque provavelmente, mesmo que eu volte a entrar, volte a buscar uma recomendação nessa operação de máxima, o ponto de stop tende a ser alterado. E aí, consequentemente, o objetivo também. Seguindo para falar agora de TOTS 3. A ação gerou aqui uma alta hoje de 2,69%, um fundo ascendente, a correção foi até pequena, mas bateu ali na média. Fundo ascendente, quando eu falo pequeno, é porque está muito dentro da zona de resistência, tem esse topo e esse aqui. Então, uma entrada aqui com stop, pelo menos aqui embaixo, fica com a relação risco-retorno não das melhores, por mais que ela possa andar aí. Mas, enfim, se você está comprado em TOTS 3, você já tem um ponto, pelo menos a compra de curto prazo, você já tem um ponto de stop aqui bem definido, ali na faixa dos R$ 31,72. Tá? Então, o ativo está dentro da tendência de alta no gráfico diário e chama a minha atenção para a compra ali, seja pelo semanal ou gráfico diário, uma correção um pouquinho maior desse movimento dela de subida aqui das últimas semanas. Tá? Parou ali em cima dessa resistência, não só dessa, mas também de uma resistência lá para trás. Enfim, ativo que está alinhado mais para se buscar a oportunidade de compra, mas a correção foi pequena, pelo menos para mim. E não tinha sido ativo por conta do tempo que teria que ter de correção para buscar uma compra, não foi um ativo que eu separei nessa semana para ficar atento para compra. Então, assim, nem estava rastreado para mim, assim, que eu já seleciono no final de semana vários ativos que eu vou acompanhar. E aí não estava acompanhando o TOTS 3 no sentido de oportunidades, apesar de passar diariamente em cima das 100 ações. Aí partindo aqui agora para quem caiu mais, Cosan. Cosan está totalmente alinhada para baixo, né? Você fala assim, já caiu muito, sabe aquele negócio? Quem já aqui já pensou assim, nossa, eu vou comprar esse ativo porque já caiu muito. E aí eu, por minha experiência no mercado, que já vai de 2004 basicamente para cá, já mais de 20 anos, né, de acompanhamento do mercado e só focado em análise técnica ali, já são mais de 20 anos e só de certificação já são basicamente 15 anos de certificação como analista técnico. Então, eu posso dizer que sim, entrar nos ativos porque caem muito, que estão baratos, não é uma boa escolha, em geral. Em média, você não vai gostar dessas decisões, vai ter um outro que vai dar certo, mas em média não vai dar certo. Então, são ativos que estão mais fracos do que a média, mais fácil que o Bovespa, mesmo esticado para baixo, continua esticando para baixo. Se a gente parar para pensar, olha só, a mínima correção, mas continua caindo, porque está mais alinhado para baixo, enfim, e aí só piora a situação. Bateu na média, eu não vou sair, se bater na média, não, vou esperar um pouquinho de recuo um pouco maior, já vai lá embaixo. Então, não é um ativo que eu olharia para longo prazo, tá? Que eu teria no longo prazo. O gráfico anual aqui mal, apontando para nível de suporte mais abaixo, com uma região ali dos R$ 7,16, já está em cima dela, que é isso aqui. É um patamar que ela pode sim gerar um repique de 7,16 até o mais abaixo 6,75. Então, se fosse para monitorar algum sinal de repique, algum sinal de força, algum indício de força após ter perdido esse fundo, olhar ali para 7,16 para baixo para ver se ela gera algum processo de recuperação, para pensar somente em operações mais de curto prazo mesmo, de swing trade de fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Banco do Brasil, pregão de hoje, queda de 1,31%. A ação já tem um bom tempo que não testa a média. Então, com esse candle aqui de hoje, algo parecido com um engolfo de baixa, oscilação abaixo aqui dessa mínima, reforça a expectativa de queda, não só para testar a média, mas podendo vir mais abaixo. Mas segue ali forte, um ponto importante que chegou em termos de resistência ali na faixa dos 27,99. Então, de maneira geral, para buscar a compra tem que ter uma correção maior no preço ou no tempo em Banco do Brasil. Me chama a atenção mais para compra, tá? Dalton, mas está na resistência, eu vou trabalhar na venda. Pode ser, mas trabalhar em venda em ativo que está forte, é melhor trabalhar em venda em ativo que está mais fraco, como por exemplo Cosan. O outro papel a ser falado aqui, VEG3, a ação está dentro de um cenário mais de indefinição, mas considerando o gráfico mensal, a minha expectativa, na minha leitura, ou ela tende a ficar aqui andando mais de lado, mas a minha expectativa é que ela venha corrigir buscando aqui a média móvel exponencial de 10 períodos. E é o que mais me chamaria. Eu assim, pode lateralizar, pode cair, pode, mas a questão é, não importa o que vai fazer o papel. A questão é, objetivamente, qual é a decisão? A decisão é, vou aguardar esse ativo
tem uma correção maior no preço ou no tempo, mas me chama a atenção para buscar uma compra de prazo maior em VEG3 se ela se aproximar desse patamar aqui. Agora, e de curto prazo, de swing trade? Por enquanto não faria nada nessa ação. Nada. Está dentro de um grande cano de baixa há vários dias, lateralizado, médias móveis muito juntas, eu principalmente não faria nada. Pode andar aqui, pode chegar e rasgar aqui para baixo? Pode. Mas não faria nada, porque não encaixa dentro da minha metodologia. Pode encaixar dentro da sua estratégia, mas para mim não está encaixando, não. Mas, e para longo prazo seria um ativo que eu ficaria atento em compra, só que no nível de preço mais abaixo, testando algum nível de preço mais importante ali no gráfico mensal. Depois disso eu vou falar aqui de B3SA3. A ação caiu hoje aí 2,32%. Foi qual ativo que eu falei agora há pouco aqui? Memória tá falha aqui, que eu falei... TOTS 3. Que eu falei que a correção da TOTS foi pequena, igual aqui, ó. A correção foi pequena de B3SA3. E não evoluiu. Então, assim, eu vi esse sinal de alta aqui de B3SA3, mas não me chamou muito a atenção para compra. Não significa dizer que eu sabia que isso ia acontecer, apenas não encaixava para minha entrada. Mas é um ativo que eu vou ficar de olho se ela, depois de alguma queda aqui mais fraca, proporcionar algum sinal de alta mais relevante aqui que me chama a atenção para compra. Tá? Mas por enquanto, quem tiver comprado tem a chance de trabalhar com stop aí abaixo dos 10,89. E para a gente fechar aqui, a E4. A ação está dentro de uma tendência de alta. Essas ações que eu estou atendendo só foram pedidos de análise. Está dentro de uma tendência de alta, lateralizando aqui, igual o CPLS6 fez hoje, foi lá em cima e não conseguiu. Aqui também está lateralizando. Quanto mais lateralizar e até mesmo vir aqui mais abaixo para buscar alguma entrada mais aqui próxima, mais dentro desse candle preto aqui, assim, nessa faixa de preço desse candle preto aqui, mais chamaria atenção em termos de fazer uma entrada mais afastado desse topo aqui, ó. Porque fazer uma compra de pivô de alta é uma alternativa se superar essa máxima? Só que já está mais próximo da resistência, então você aumenta um pouco mais o risco da operação ou dela bater nessa resistência e voltar a fazer uma correção um pouco maior, o que não seria bom para uma operação de swing trade. Pensando no prazo maior, ela reagiu bem após ter voltado para cima da média, agora precisa superar os 24,10. Pode ser até inclusive um gatilho para se tentar fazer uma alocação de prazo maior aqui, um aporte de prazo maior, primeiro com o objetivo inicial ali buscando os R$26, mas principalmente de aguardar alguns meses dentro do papel, né? Lógico, desde que não volte a, por exemplo, um gráfico semanal, fechar abaixo da média e gerar nova mínima, que seria o sinal contrário ao que temos nesse momento aqui, ó. Se fizer isso aqui, seria algo péssimo fechar abaixo dessa região inteira de suporte, ali por volta dos 23,44, e pior ainda, abaixo da média com nova mínima na sequência. Sinal de saída para quem está comprado aí no prazo de médio prazo, por exemplo. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, não só nessa análise, mas no decorrer dessa semana. Espero que essa análise de fechamento do pregão seja útil para você de alguma forma. Então, se for, deixe um like, deixe um joinha, agradeço demais e desejo a você um excelente final de semana. Nos encontraremos aí, seja no radar da semana ou nas oportunidades de swing trade. E se você não for membro ainda do canal, a gente se encontra novamente ali na análise de fechamento do pregão ou através do meu perfil no Instagram. Até mais, grande abraço.